visiteiros aqui. Boa tarde. Tem que falar no microfone que está sendo gravado, vai ser disponibilizado no YouTube. E é importante para a nossa categoria, né? Uma parte dos professores está trabalhando nesse horário, né? E a gente está com horários alternados, não que a gente não esteja trabalhando, mas a gente está com horário alternado nesse momento, pode estar aqui. Então a gente vai disponibilizar no YouTube. É importante isso, que os colegas, inclusive, divulguem, porque essa é uma temática que interessa a todos nós, né? Interessa a muita gente, interessa aos professores e professoras em especial, né? Eles vão explicar, né? Tem variações em relação ao estágio na carreira que você está, tem variações em relação aos interesses que você tem, para poder fazer as opções, né? Então, sem mais delongas, para quem não sabe, eu sou Alexandre Canadiano Costa, faço parte da direção da DUB, né? Da atual diretoria, que a DUB representa. E vou passar a palavra aqui para o Leandro e a Larissa. Vou passar a palavra para a Larissa, para que a Larissa passe a primeira parte da exposição. Obrigada, professor Alexandre. Boa tarde a todas e todos aqui presentes, quem vai nos assistir depois pelo YouTube. Primeiro, agradecer a oportunidade de poder vir aqui hoje, sentar ao lado do meu colega Leandro, poder falar desse tema. É um tema que está em todos os lugares, em todas as pesquisas do Google, em todos os vídeos e lives do YouTube e de todas as redes sociais. É um tema fundamental promover esse seminário aqui hoje. Primeiro porque há uma necessidade do sindicato levar o esclarecimento à categoria, encarando esse debate que está posto, né? O FUNPRESP, o regime de previdência complementar já é uma realidade que está posta para toda a categoria do serviço público. Então, a gente precisa envidar o máximo de esforço possível para poder clarear esse assunto que é tão complicado, porque tem tantos termos técnicos e tem cálculos e simulações e projeções e estimativas. Então, agradeço e parabenizo o Sindicato ADUB por essa iniciativa. Então, a gente sabe que até o dia 30 de novembro agora, de 2022, está aberta a quarta janela de migração para a FUNPRESP. E aqui é importante esclarecer que esse prazo que está em aberto, ele é o prazo para migração. É diferente da adesão, que é um outro instituto que meu colega Leandro vai explicar. E aí, dentro disso, hoje, a gente tem uma missão que é importante, que consiste em esclarecer as três possibilidades para os servidores que são vinculados hoje ao regime próprio de previdência, o RPPS. E essas três possibilidades, né? Então, o que fazer? Então, não migrar e continuar vinculado no regime próprio, migrar e não aderir, ou migrar e aderir. São essas as três possibilidades, os três cenários possíveis e as decisões que precisam ser tomadas, especialmente em relação à migração, cuja janela vai até o dia 30 de novembro. A mim me cabe, nessa primeira explanação inicial, trazer alguns aspectos gerais de conjuntura sobre a FUNPRESP, inicialmente tratando sobre as reformas previdenciárias que a gente acompanhou e assistiu ao longo dos anos. Todas elas vieram sendo feitas em 2003, 2005, a última e mais contundente agora em 2019, todas elas foram sendo feitas com o objetivo de aproximar a aposentadoria do serviço público ao regime geral de previdência, ao INSS. E, notadamente, todas elas trouxeram consigo um nível considerável de prejuízo para os servidores, quer em relação ao tempo de contribuição, quer em relação à idade mínima, quer em relação ao aumento às alíquotas que são descontadas hoje no contra-cheque para a contribuição da Previdência Social. E dentro disso, dentro desse aspecto de conjuntura, é muito importante que quando a gente pense sobre a FUNPRESP, a gente entenda, né, o que é e como funciona esse fundo hoje que está posto para nós, mas dentro, sem esquecer do histórico, do saldo que o Brasil acumula em relação aos fundos de pensão. Então, o acumulado da história brasileira, ele não é um acumulado positivo em relação aos fundos de pensão. E aí a gente destaca, por exemplo, Petros, Postales, Previ, entre tantos outros, que são grandes fundos
mesma lógica, de uma lógica muito semelhante à FUNPRESP, mas que em determinados momentos transferiram, aumentaram o ônus e até causaram prejuízos irreversíveis para os trabalhadores que optaram por aderir a esse fundo de pensão. Então, quando da criação da FUNPRESP, a FUNPRESP foi anunciada com uma pretensão de se tornar o maior fundo de pensão da América Latina, com a pretensão de reduzir o déficit da Previdência que se atribui dentro, por exemplo, da lógica da integralidade, né? Então, poxa, o servidor se aposenta com o seu salário, com o último salário da ativa e ao longo do tempo isso vai resultando em prejuízo para os cofres públicos. E a FUNPRESP lá atrás, ela veio exatamente dentro dessa premissa, da premissa de se tornar o maior fundo de pensão da América Latina, reduzir o déficit da Previdência, melhorar o orçamento público e até lá atrás se colocou no discurso a possibilidade de ter um fundo de pensão superavitário, com resultados maravilhosos, excelentes. Mas mesmo com toda essa promessa de solidez, que vem em alguma medida se revelando ao longo dos anos, né? Então, de 2013 para cá, a gente não tem notícias de rombos na FUNPRESP, nem nada que chegue perto disso. Mas é importante para que, quando essa decisão esteja sob o crivo de vocês, dentro da análise de vocês, é importante que se tenha em mente, primeiro, o risco que a decisão envolve, a necessidade de se ter uma mínima confiança em relação a esse fundo, que é um fundo que ele vem com a participação da União, mas que ele funciona sob as regras do mercado. Então, ele está sujeito às regras de mercado com características próprias do mercado financeiro, né? Então, toda a contribuição que hoje é descontada da remuneração de vocês passa, ao invés de ir para os cofres públicos, literalmente, vai para um fundo, para esse fundo, vai para a FUNPRESP, e ali esse dinheiro é aplicado em diversas aplicações, com rendimentos e etc. Historicamente, já tivemos em outros fundos resultados negativos quanto dessas aplicações erradas, né? Hoje, o resultado é positivo, aposta-se, compra-se ações, investe-se em títulos, sem a certeza absoluta de que esse retorno está garantido no dia de amanhã. Então, a exemplo disso, eu cito aqui o caso da Previ, por exemplo. A Previ, salvo engano, Leandro, se eu estiver errado, você pode me corrigir, é o maior fundo de pensão do Brasil, um dos maiores da América Latina, se não o maior, salvo engano, que é dos empregados do Banco do Brasil. Lá atrás, em 2002, então, o Previ já é um fundo considerado sólido, né? Um regime com uma previdência complementar sólida. Mas, por exemplo, em 2002, a Previ se deparou com um rombo bilionário que, para cobrir esse rombo, na época, ele veio por uma queda generalizada nas bolsas. Isso trouxe um resultado negativo, e o resultado disso foi um ônus para os empregados participantes da Previ, que se viram diante da necessidade de auxiliar e contribuir para a resolução desse problema, aumentando as suas contribuições. Então, essa é a realidade que está posta, é uma realidade muitas vezes interessante quando se apresenta pela simulação e etc. Mas há de se ter em mente o risco incontrolável, eu diria, né? Esse risco de rombos e gestão e de investimentos, análise de risco, que é feito sem a participação dos trabalhadores, né? O fundo está ali, tem o seu conselho que faz toda a gestão. Existe então essa dependência do bom resultado do mercado. E aí, para poder fechar dentro dessa lógica de conjuntura, alguns aspectos gerais que se apresentam como pontos negativos em relação à migração para a FUNPRESP. Então, a gente tem, por exemplo, imediatamente há uma redução do desconto ali de contribuição previdenciária
beneficiário no seu contra-cheque para fazer a contribuição para a FUNPRESP. Isso pode, no caso de um rombo, no caso de uma má gestão, no caso de um resultado negativo dos investimentos, não está garantido o benefício que foi estimado para o servidor que migrou para a FUNPRESP. Além disso, e até comentei sobre isso com o Leandro antes da gente vir para cá, é que, do ponto de vista coletivo, a implementação da FUNPRESP, ela vem dentro de uma lógica de enfraquecimento, né, da classe dos servidores públicos, vem numa lógica de enfraquecimento e esvaziar o regime próprio do servidor sob a premissa de que precisamos, né, enxugar o Estado, enxugar as despesas. Então, essa incerteza sobre os benefícios, sobre os rendimentos que estão sendo estimados e simulados hoje e que não há garantia plena de que serão pagos regularmente quando da aposentadoria projetada. Mas é lógico que também não estou aqui só para trazer os aspectos negativos, mas dentre também os aspectos positivos de migração para a FUNPRESP, um ponto que é extremamente relevante destacar é que quando a gente teve a reforma da Previdência em 2019, e que foi uma reforma muito perigosa, né, em vários sentidos, uma das alterações mais significativas e impactantes que a reforma da Previdência trouxe foi a facilidade de se promover alterações legislativas no que diz respeito às regras de previdência dos servidores públicos. E isso nos coloca num cenário de maior vulnerabilidade. Ou seja, se antes tudo tinha que acontecer via emenda constitucional, que é muito mais difícil de ser aprovada, hoje uma série de regras do regime próprio podem vir a ser alteradas mediante a edição de uma lei ordinária, de uma lei complementar, que é muito mais fácil de tramitar e de ser aprovada. Então, há sim, hoje, dentro do regime próprio, essa maior vulnerabilidade dos servidores públicos. Além disso, como eu disse aqui muito rapidamente, em muitos casos, quando se faz a simulação de projeção do caso de permanecer no regime próprio, de fazer a migração e a adesão, uma das características que mais ficam evidentes é um aumento na liquidez do salário, porque você acaba reduzindo o desconto que é feito mensalmente no contra-cheque para o regime próprio. E é lógico que isso, a depender da situação individual de cada um, a depender da análise de risco individual que cada um vai fazer, pode ou não ser interessante, né? Lógico, se a gente se depara com um caso em que haverá uma redução de um valor ali, aquele valor pode fazer uma diferença relevante dentro do orçamento familiar, dentro daquele contexto. Além de outras possibilidades, de outros benefícios que podem ter cálculos mais interessantes do que a gente tem hoje vinculado ao regime próprio da Previdência do Servidor, o RPPS. Então, eu queria só trazer esses esclarecimentos iniciais dentro de uma análise de conjuntura do risco que significa tanto permanecer vinculado ao regime próprio, porque há um risco, como o risco de fazer a migração para a FUNPRESP, que também é um risco, especialmente quando a gente pensa nessa ótica da minha aposentadoria estar vinculada ao sucesso do mercado financeiro, né? Então, é algo que precisa ser muito bem estudado, muito bem pensado e refletido dentro do hoje, mas também dentro de uma análise de risco para os próximos anos, especialmente para o conforto da aposentadoria, né? Depois de trabalhar tantos anos, ninguém quer... a gente precisa minimizar o risco de ter um prejuízo, de ter uma perda financeira quando da aposentadoria. Então, muito obrigada, queria trazer esses esclarecimentos iniciais e devo passar a palavra para o meu palestrador. Olá pessoal, boa tarde, como estão? Todos bem? Muito bom revê-los, alguns rostos conhecidos aqui, outros que eu ainda não tive a oportunidade de conhecer. Antes de começar a falar, eu queria primeiro, e aí vocês levantem a mão, saber, tem algum servidor aqui nessa sala que já é aposentado?
Tem algum servidor que já recebe abono de permanência? Tem algum servidor que ingressou no serviço público a partir do dia 4 de fevereiro de 2013? Ok. Professora Eliane, a senhora ingressou a partir de 2013? Olha, hein? Vamos lá então. Bom, primeiro eu queria agradecer também ao convite de estar aqui nessa oportunidade. Hoje é dia de plantão aqui na DUMB e eu havia sugerido para a professora Eliane, que de pronto acatou, a ideia da gente fazer esse bate-papo, essa conversa, porque a grande maioria das pessoas que têm aparecido no plantão nos últimos dias é justamente pessoas falando: Leandro, migra ou não migra? O que eu faço? Me ajuda. Então, esse bate-papo aqui é para orientá-los, não para que eu decida em nome de vocês, mas para que vocês conheçam as regras de funcionamento da Previdência do servidor público e quais são as implicações que uma eventual migração ou que uma eventual manutenção nas regras atuais pode gerar na vida de cada um de vocês. A ideia, obviamente, é também tirar as dúvidas de vocês. Então, se não souberem nada do tema, e aí eu vou entrar aqui numa linguagem bem no comecinho, até a gente evoluindo, mas se tiverem qualquer dúvida, já podem me interromper de pronto, porque isso ajuda e deixa o debate mais fluido, tá? Bom, a doutora Larissa fez uma introdução e uma ponderação acerca das questões relacionadas ao risco, e realmente é uma questão que a gente deve ponderar aqui, mas eu vou dar um passo atrás para colocar vocês ali num local mais seguro e mais tranquilo antes da gente prosseguir e entrar nesse detalhe de migração, de o que é esse desenho meio maluco. Hoje no Brasil nós temos 3 regimes previdenciários. Então nós temos o regime de previdência dos servidores públicos, que é o RPPS, como a Larissa trouxe. Nós temos o regime de previdência do regime geral, que é o do INSS. E nós temos o regime de previdência complementar. Temos 2 regimes que são públicos, portanto, previdência dos servidores públicos e trabalhadores vinculados ao INSS. Servidores públicos titulares de cargo efetivo estão, portanto, vinculados ao regime próprio de previdência. Pois bem, porém, esse regime próprio de previdência, ele historicamente teve uma série de circunstâncias que muitas vezes dificultou a gestão dessas aposentadorias, seja porque não havia contribuição do servidor público, seja porque se garantia uma aposentadoria que era irreal dentro de um cenário de custeio e de manutenção de contas públicas, seja por diversos outros motivos, esse regime próprio ele sempre foi complexo de ser administrado. E ele existe tanto para servidores federais, como é o caso de vocês, quanto para servidores distritais, aqui no Distrito Federal, servidores estaduais e a grande maioria dos servidores municipais. Então imagine o complexo de regras que é ter regime próprio em cada município desse país, ter regime próprio em cada estado desse país, na União, enfim. Então é um complexo normativo realmente muito intenso. E por ser muito intenso, ele tem uma quantidade de regras também que a gente precisa conhecer para depois optar o que fazer. Bom, além desse regime de previdência dos servidores públicos, em cada um dos entes federativos, a gente tem o INSS, que a grande maioria de vocês já conhece, e tem o regime de previdência complementar. O regime de previdência complementar, ele não é público, ele é de natureza privada, tá? Eminentemente privada. E esse regime de previdência complementar, ele é gerido pelos fundos de pensão. Aqui eu vou falar só das entidades fechadas de previdência complementar, então os fundos de pensão é que fazem parte dessa estrutura da previdência complementar, e esses fundos de pensão têm o objetivo o quê? De arrecadar contribuição, investir essa contribuição e pagar benefício no futuro. Esse é o desenho criado pela nossa Constituição, tá? Bom, os regimes públicos de previdência, eles são muito diferentes entre si. Lá no INSS a gente não tem, por exemplo, o pagamento de aposentadoria com base no último salário. No INSS a gente tem, inclusive, um teto máximo de contribuição, que hoje é de cerca de R$ 7.067. Então, ninguém que paga INSS vai aposentar com mais do que R$ 7.067. E dificilmente vai chegar nesse teto, tá? Mas numa hipótese qualquer, caso essa pessoa chegue no teto,
ela não vai receber mais do que R$ 7.067. Já aqui no regime próprio de previdência, a gente não tem, a priori, uma limitação a qualquer teto. Vale o teto constitucional da última remuneração do ministro do Supremo Tribunal Federal, que é de R$ 35 a R$ 36 mil. Então, a depender da data em que você ingressa no serviço público, você pode fazer parte de um complexo de regras em que não há limitação a teto. Quais são essas pessoas? Quais são esses deuses do Olimpo que não têm limitação a qualquer tipo de teto ou ao teto do ministro do Supremo? São aqueles servidores públicos que ingressaram no cargo efetivo até o dia 31 de dezembro de 2003. Então, se você entrou no serviço público, cargo efetivo, até o dia 31 de dezembro de 2003, para o Paulo Guedes, você faz parte do Olimpo. Por quê? Porque você tem direito a se aposentar com base na sua última remuneração. Leandro, mas eu me tornei professor associado 4 hoje. Já tenho condições de me aposentar. Posso me aposentar com salário de professor associado 4? Se você tiver ingressado até o dia 31 de dezembro de 2003? Sim. Tá? Agora, existem aquelas outras pessoas que estão numa situação um pouco intermediária, que elas não são nem detentores do Olimpo, mas também não são os novos servidores. São pessoas, pois não. Até 2003 você está chamando que tem a integralidade, então. Isso, integralidade e paridade. O que é isso? Integralidade e paridade. Isso. O que é integralidade e o que é paridade? Você tem a possibilidade de se aposentar com a integralidade da sua remuneração, o seu último salário. Tá? E a paridade, o que significa? Sempre que houver uma modificação, seja da carreira, seja com relação a algum tipo de reajuste, você, servidor aposentado, mesmo que já esteja aposentado há muitos anos, tem direito a receber essa regalia. Tá? Pois não. Só aproveitando, o que é? Eu sempre uma dúvida que eu tenho. O que é reconhecido dentro dos nossos vencimentos é o nosso salário, que entra na integralidade e paridade. Salário base, RT, e aqui no caso da UNB, URP. Então é o vencimento básico, a gratificação de titulação e a URP entra também. Entra. A gente sempre coloca um asterisco na URP, tá? Porque a URP, ela está lá, sabe Deus até quando a ministra Carmen Lúcia deixar. Bom, mas se ela sai do salário, ela sai da aposentadoria também, da mesma forma. Há controvérsias, mas a priori sim. Tá? Mas leve em consideração que ela compõe, e aí a gente trata a URP de um caso excepcional. Tá? Então, rememorando, deuses do Olimpo ingressaram até 31 de dezembro de 2003 se aposentam com paridade e integralidade. Quem não é deus do Olimpo, semideus, entrou a partir do dia 1º de janeiro de 2004 até o dia 3 de fevereiro de 2013. Quem é que é semideus? A grande maioria. Quem é deus do Olimpo aqui? Depois sobra o quê? Depois pra frente? Aí é ser humano não é. Bom, para a grande maioria, para os semideuses, a gente não tem paridade e integralidade. Por quê? Porque lá em 2003 foi aprovada a Emenda Constitucional 41. A Emenda Constitucional 41 disse o seguinte: olha só, eu, administração pública, não tenho mais condições de pagar a aposentadoria com paridade e integralidade. Então eu vou criar uma nova regra de cálculo. Essa nova regra de cálculo, lá em 2003, previa que as aposentadorias seriam concedidas com base nas minhas contribuições, com base na minha média contributiva. Então, foi prevista dentro dessa Emenda Constitucional 41 que, no cálculo dessa média, se utilizaria as 80% maiores contribuições. Então, eu desprezaria aquelas 20% contribuições menorzinhas, seja do início da carreira, seja de outro regime, enfim, aquilo que fosse menor dentro do histórico contributivo, e aí o valor da aposentadoria seria a média das 80% maiores. Deu para compreender? Então, só para vocês tentarem desenhar aqui mentalmente. Eu pego toda a minha vida laboral,
desde a data que eu comecei a trabalhar até a data da minha aposentadoria. Vou considerar o tempo total, certo? Então, os 35, 40 anos de contribuição que eu tiver. Não é só o tempo de funcionário público, não. Não, tempo total. Porém, para o cálculo da aposentadoria, com base naquela regra criada em 2003, eu vou utilizar somente as contribuições pagas em valor real, na moeda real. Então, contribuições pagas a partir de julho de 1994. Por que plano real? Para facilitar e não ter conversão de moeda. Tá? Então, eu pego contribuições pagas em valor real, do plano real, a partir de julho de 94 até a data da aposentadoria. Vou pegar todas elas? Não, só as 80% maiores. Tá? Esse valor, obviamente, é corrigido, obviamente sofre a incidência de uma correção monetária acerca dessas contribuições, mas é um valor médio, ou seja, somo tudo e divido pelo número de contribuições que eu tiver. Tá? Esse vai ser o valor da minha aposentadoria para semideuses. Ok? Quem é ser humano normal? Aquele, pois não, professor. A senhora só é ser humano normal. Temos 4 aqui, eu acho. Quem é ser humano normal? São aqueles servidores que ingressaram no serviço público no cargo efetivo a partir do dia 4 de fevereiro de 2013. Essas pessoas já estão na regra que diz o seguinte: você é servidor, muito bem, fez um concurso difícil, fez mestrado, doutorado, está lá ralando há 5 anos para poder passar no concurso, porque não há concurso. Muito bem, agora você entrou, você vai ter a sua remuneração ok ali dentro daquilo que a gente previu no edital, porém a sua aposentadoria, querido, vai ser diferente. A sua aposentadoria estará limitada ao teto do INSS. Então percebam, você é vinculado ao INSS? Não. Você é vinculado ao regime de previdência do servidor público. Mas a sua aposentadoria pública é limitada ao teto do INSS, que é de R$ 7.067 hoje. Ok? Mas a administração pública não é tão perversa assim. Ela falou: olha, se você quiser ganhar mais do que R$ 7.067, eu tenho aqui um plano maravilhoso da Previdência Complementar. Isso é a administração pública falando, tá? Não sou eu. Tem um plano maravilhoso da Previdência Complementar que é gerido pelo FUNPRESP. O que é o FUNPRESP? É uma entidade privada que faz a gestão de uma previdência privada exclusivamente para servidores públicos. Tá? Então, o servidor que quer ganhar mais do que o teto do INSS, se quiser, ele faz o quê? Guarda dinheiro no colchão, compra ouro, título de capitalização do SBT, faz o que quiser para poder juntar dinheiro para o futuro. E ele pode, se quiser, aderir ao FUNPRESP. Leandro, vale a pena aderir ao FUNPRESP? Se você é um servidor que ingressou a partir de 2013, é provável que valha. Por quê? Porque você não tem outra opção. Você só tem essa. E aí a gente tem um grande chamariz. O servidor que adere ao FUNPRESP, que contrata esse plano de benefícios do FUNPRESP, ele vai ter a contrapartida contributiva da União. O que isso significa? Vamos pegar aqui um exemplo. Sou professor e ganho R$10.000. Minha remuneração é R$10.000. Leandro, minha aposentadoria vai ser de R$10.000? Não. Por quê? Porque a minha aposentadoria pública é limitada ao teto do INSS, R$7.067. Então, no máximo, eu vou ganhar, com base no teto de hoje, esse teto de R$7.067. Então, eu vou contribuir para a Previdência Pública com base no teto de R$7.067. Ok? Então, paguei lá os 11% sobre R$7.000 para a Previdência Pública. Sobrou R$3.000 de base contributiva, que se eu quiser, eu posso pagar o FUNPRESP. Certo? Em quais alíquotas? 7,5%, 8% ou 8,5%. Então você pode pagar isso para quem é servidor que ingressou a partir de 2013, tá? Você pode pagar até 8,5%
sobre aquilo, sobre a diferença entre a sua remuneração e o teto do INSS para o FUNPRESP. A União vai pagar exatamente o mesmo valor. Então, se a sua contribuição deu R$500, a União vai pagar R$500. E o FUNPRESP vai fazer, portanto, a gestão dessas contribuições. Essa gestão, como muito bem disse a Larissa, será feita em investimento no mercado financeiro, tesouro direto, títulos públicos de outros países, enfim, eles vão tentar fazer com que esse bolo renda. Mas o que você precisa saber é que o valor da sua complementação de aposentadoria, porque aqui a gente já está falando de alguém que faz parte da Previdência Complementar, então ele vai ter uma complementação da aposentadoria pública, esse valor estará limitado àquilo que você arrecadou ao longo da sua vida. Então, se você juntou R$2 milhões, você entrou na UNB com 29 anos e vai trabalhar até os 75, conseguir juntar R$2 milhões, você vai receber até o último centavo desses R$2 milhões. Tá? Leandro, mas eu entrei na UNB com 50 anos e quero me aposentar o quanto antes. Aí eu te dou um abraço e falo, paciência, você vai receber exatamente aquilo que você tiver acumulado durante a sua participação no FUNPRESP. Pois não, professor? Os herdeiros recebem o que você não conseguir receber isso? Sim, entra como se fosse um bem, um carro, né? Ele é partilhado para o espólio. Deu para entender então essa lógica de funcionamento? Quem é Deus, semideus e ser humano normal? Ok? Bom, o que isso tem a ver com migração? É que, para a administração pública, manter as aposentadorias dos deuses e semideuses custa muito dinheiro. Por quê? Porque essa pessoa, imagina, se eu viro professor associado hoje, não preciso trabalhar nem um mês completo para poder me aposentar, tendo paridade e integralidade, vou receber essa remuneração para o resto da vida. Então isso custa um investimento público. E aqui eu não estou falando que é equivocada a regra, o ideal é que todo mundo pudesse se aposentar com base na sua última remuneração e ter paridade. Né? Sobretudo porque vocês não têm fundo de garantia, sobretudo porque vocês não têm um reajuste como a gente vê na iniciativa privada, enfim. Então, a possibilidade de receber para o resto da vida e de gerar pensão com base na paridade, na integralidade, tem um custo público elevado. Para aquelas pessoas que ingressaram a partir de 2004 até 2013, por mais que a gente tenha um cálculo pela média, a gente também tem um custo elevado. Por quê? Porque o céu é o limite. Essa pessoa pode se aposentar com uma aposentadoria muito alta e ela vai receber o resto dessa aposentadoria também, vai depender do histórico individualizado de cada um. Então, criou-se em 2012, com a edição da Lei 12.618, a possibilidade de que esses servidores, todos eles que ingressaram antes de 2013, se quiserem, eles podem migrar para essa nova realidade da Previdência Complementar. Ou seja, quem é que é ingressante e que tem direito à paridade e integralidade lá em 2001, se quiser, pode abrir mão daquele direito e fazer parte da nova realidade. Porém, essa opção ela é irretratável. Se você opta por migrar, você não pode voltar atrás. Leandro, mas qual é o sentido de migrar? Já que aqui eu sou um Deus, tenho direito à minha última remuneração. É que há uma previsão nessa mesma lei de que essa pessoa receba um incentivo à migração. E, independentemente do incentivo, o que a gente precisa lembrar? Quem tem direito à paridade e integralidade, quem tem direito ao cálculo pela média, independentemente de qual seja a regra, essa pessoa paga uma elevada contribuição previdenciária. Por quê? Porque ela vai contribuir com base na sua remuneração. Já quem ingressou a partir de 2013 vai contribuir na Previdência Pública com base no teto do INSS. Então há uma diferença contributiva muito significativa entre esses grupos de
de servidoras. Aquelas pessoas que fazem parte do FUNPRESP não pagam nem perto da contribuição de quem tem direito à paridade e integralidade, mesmo que ela pague a Previdência Pública e o FUNPRESP. Tá? Então, imediatamente, quem migra já fica com uma contribuição previdenciária muito menor em comparação a quem não migra. E isso, para algumas pessoas, é importante, porque está num momento difícil da vida, está com uma remuneração muito comprometida, fez muito empréstimo, nasceu gêmeos, enfim. Para algumas pessoas, é importante ter mais dinheiro hoje e a aposentadoria a gente deixa para pensar lá na frente. Tá? Mas além disso, a gente tem um incentivo à migração. E esse incentivo à migração se chama benefício especial. O que raios é o benefício especial? Esse benefício especial, ele é garantido exclusivamente para as pessoas que ingressaram no cargo efetivo até fevereiro de 2013, até 4 de fevereiro de 2013. Se você ingressou a partir de 2013, não existe benefício especial para você. Por quê? Porque você já está no novo sistema. Pois não, professor? Eu consegui acessar o valor do benefício especial, mas aí comentando com uma amiga minha que trabalha no Senado, ela perguntou se esse valor já tinha o tal do fator previdenciário, ou se era valor líquido ou não. Eu fiquei um pouco confusa em relação a isso. Esquece fator previdenciário. A gente não tem fator previdenciário para servidor público. Tá? Em hipótese alguma. É? Engraçado, ela é do Senado essa pergunta. Passa por fora. Passa o telefone para ela. Bom, então, o que é esse benefício especial? É um incentivo à migração. E de onde que surgiu esse benefício especial? Percebam o seguinte, vamos imaginar que eu entrei na UNB em 1990. Tá? Estou contribuindo com base na minha remuneração total desde 1990. Então, paguei de 1990 até 2020 com base na minha remuneração total, independentemente de teto do INSS. Certo? Ou seja, eu vou me aposentar se eu não migrar com base na minha última remuneração. Porém, se eu quiser migrar, percebam que eu contribuí muito mais do que o teto do INSS. Foi? Porque eu entrei lá em 1990 e estou migrando agora em 2022. Então, a minha vida inteira eu paguei contribuição muito além do teto do INSS para usufruir de uma aposentadoria que vai ser o teto do INSS. Então, o que é o benefício especial? É, com muitas aspas, a devolução da diferença entre a minha contribuição e a contribuição sobre o teto do INSS. Então eu vou pegar todas as minhas contribuições desde 1990 ou 91, independentemente da data que é só um exemplo, e vou calcular o meu benefício especial com base nessa diferença contributiva. Deu para entender? E você recebe isso de uma vez só? Não. O benefício especial é esse incentivo como um benefício de prestação mensal na data que você se aposentar. Tá? Então, para as pessoas que migram, como é que fica a aposentadoria? Ela vai se aposentar pela Previdência Pública, o regime próprio de Previdência, limitado ao teto do INSS, e, como ela migrou, ela tem direito a receber o benefício especial, calculado com base naquelas contribuições anteriores. Então, mas aí isso vai ser diluído mês a mês. Mês a mês. Você não recebe essa diferença de uma única vez no primeiro mês da aposentadoria. Não é o prêmio da Mega Sena, é um benefício mensal. Tá? Qual é o problema do benefício especial? O problema do benefício especial é que a gente não tem previsão constitucional. O benefício especial é uma facilitação criada pela Lei 12.618, sem esteio na Constituição Federal, e que tem a sua constitucionalidade garantida por 2 pareceres da AGU.
Então a AGU falou, não, o benefício especial é constitucional, pede bronca. Mas a gente não tem a previsão do benefício especial na Constituição Federal. Leandro, isso é um problema? Não sei. Pode ser. Ele é reajustado também? Não, professora. No cálculo já tem incidência da correção. Tá? Ele não... fixo? Isso. Eu não tenho certeza absoluta, professora. Tá? Mas eu acho que é fixo ou tem um reajuste mensal pelo índice inflacionário. Aí esse já me pegou. Mas, enfim, ele tem uma natureza indenizatória, né? Uma natureza de devolução da sua contribuição para além do teto do INSS. Sem querer ser, desculpa, sem querer ser muito, falar muito disso, mas os herdeiros recebem a diferença. Porque a gente está falando de aposentadoria com 80 anos, com 75, 80 anos de idade, né? Eu estou pensando nos meus filhos depois, porque vai ficar para eles? Não necessariamente. Tá, então isso aí não é sério. Não é que não recebe, professora, é porque as regras de pensão por morte, elas são suscetíveis a alterações muito mais sensíveis. Então a regra que a gente tem hoje é uma regra inimaginável há 3 anos atrás. E ela trouxe uma alteração absurda. Então, é importante que a gente desvincule a aposentadoria de pensão. Tá? Vamos focar na aposentadoria, porque regra de pensão é outro universo. E aqui a gente não tem regra de transição para a pensão por morte. Vale a regra vigente na data da morte. Então, se eu viro para a senhora hoje e falo, não, ele recebe, daqui a 10 anos muda uma regra e não recebe nada. Recebe um salário mínimo. Tá? Então, para a pensão, a gente tem uma preocupação ainda maior. Ele está acessível esse benefício no CIGEP, né? Simular benefício especial. Eu acho que o CIGEP não tem simulado. Pois é. Alguns conseguem, outros não. Tem outro jeito de chegar a esse... Diretamente com o FUNPRESP. Tá? O FUNPRESP ele consegue fazer essa simulação. Tá? E entra em contato com o FUNPRESP, ele faz a simulação do benefício especial. E isso é confiável, essa simulação? Sim, é confiável. Sim. Na grande maioria dos casos é confiável. Tá? Porque essas informações elas são extraídas das fichas financeiras. Então você tem o complemento da FUNPRESP, teto do INSS, mais esse benefício especial para quem tem direito, isso vai compor a sua aposentadoria. No primeiro mês de aposentado. A aposentadoria em si, o que a gente chama de aposentadoria, vai ser a aposentadoria do RPPS, limitada ao teto do INSS. O benefício especial é um direito previsto como um incentivo à migração, mas ele passa a vir lá no contra-cheque. Tá? E se você quiser, você pode contribuir para o FUNPRESP, que é outra coisa, é previdência complementar, e aí vai variar o benefício de acordo com o valor que você contribuiu ao longo da vida. Tá? O benefício especial é corrigido. É corrigido? Pelo mesmo índice do regime geral, anualmente pelo IGPS. Show. A doutora Larissa conferiu aqui, o benefício especial ele é sim corrigido. Tá? Da mesma forma como o teto é. E qual que é o valor desse benefício em comparação com a... Varia de acordo com o que a pessoa trabalhou ao longo da vida. Mas ele vai ficar distante do que seria a aposentadoria integral. Depende. Eis a questão. Eu adoraria que fosse essa conta de padeiro, o professor, de chegar e falar, não, aqui, em comparação à minha aposentadoria, vai ficar muito menor. Não necessariamente. Por quê? Porque se eu sempre recebi uma alta remuneração, eu tenho um valor contributivo gigantesco. E esse valor contributivo gigantesco pode gerar um benefício especial extremamente elevado. Com um detalhe importante: a minha contribuição previdenciária é limitada ao teto do INSS. Então, se hoje você recebe 30 mil reais, você vai pagar, sei lá, 17% sobre 30 mil reais. É um desconto muito alto. Se você migra e você tem um benefício especial de 23 mil reais ou de 20 mil reais mais o teto do INSS, mas a sua contribuição previdenciária é lá embaixo. Então, entre valores ativos e passivos, pode ser que vale a pena, sobretudo para quem está nas grandes carreiras da administração pública. E para quem são os deuses, né? Porque para quem... Aí não é nem Deus, aí
tá acima da pirâmide de Kelsen. O cara... Então, mas de forma geral, me parece que para quem entrou depois de 2000 até 2013, né, naquele intervalo, não é muito... Para aquelas pessoas que são servidoras do Poder Executivo Federal, para a grande maioria dos docentes, não vale a pena. Para a grande maioria. Mas aí, para bater o martelo, tem que ter o cálculo do benefício especial. Tá? Por que não vale a pena? Porque ou a diferença fica inexistente, ela vai receber exatamente igual o que ela receberia, ou essa pessoa vai receber um valor menor. Então, e aí a gente tem que pensar o seguinte: se você migra e quer se aposentar imediatamente, você não vai usufruir tanto assim do grande chamariz que seria pagar uma contribuição previdenciária pequenininha. Né? Então, para aquelas pessoas que optam por migrar, então, vamos pegar um caso típico. A pessoa entrou já há algum tempo, progrediu rapidamente na carreira, a diferença entre migrar ou não migrar é muito pequena, mas ela quer ter mais grana agora. Para essa pessoa pode ser interessante, sobretudo se ela souber investir, se ela conhecer o mercado, enfim. Para essa pessoa ter R$2.000 a mais por mês hoje e investir esse dinheiro pode gerar ganhos extraordinários lá na frente. Tá? Vou pegar um exemplo de um amigo, ele é procurador da República, ele tinha paridade e integralidade, e ele optou por migrar às vésperas da aposentadoria. Por quê? Porque a contribuição previdenciária dele caiu para o chão, o valor do benefício especial dele é gigantesco, e ele recebe hoje um valor maior do que receberia com paridade e integralidade. Mas, de novo, é um caso que se aplica sobretudo para quem teve altas remunerações a vida toda. Para quem tem uma vida laboral irregular, então, por exemplo, eu fui professor da Secretaria de Educação de Brasília, aí depois entrei na UNB, mas tenho, sei lá, 20 anos de Secretaria de Educação e 15 anos de UNB. Você tem um histórico contributivo que oscila muito, e com contribuições lá na carreira que ficam muito perto do teto do INSS. Então, às vezes, esse valor nem vai entrar no cálculo do benefício especial. E aí o seu benefício especial fica achatado. Então, para você, dificilmente vai valer a pena migrar para essa nova realidade. Então, aqui, a minha ideia é apresentar o complexo de regras para que vocês olhem, se informem acerca do benefício especial, olhem para a própria carreira também e falem: não, aqui eu estou parado em adjunto 3 a 10 anos. Não vai valer a pena, ou dificilmente vai valer a pena. Deixa só passar para aquele professor que ele tinha levantado antes. Pois não, professor. Não, só ontem, naquela apresentação que teve da FUNPRES, nos apresentaram umas tabelas. Talvez fosse interessante fazer a tabela e ver caso a caso, né, da pessoa, como é que você bota lá o benefício especial, bota lá todos os valores e chega na remuneração 1 e 2, mudando, sem mudar e mudando, né? E aí, uma coisa que tem também lá é a questão do imposto de renda. Porque aí, esse imposto de renda, por exemplo, no caso da migração, é muito menor. E você não vai pagar imposto de renda sobre a aposentadoria como você pagaria no caso de se manter no regime do servidor. Essa é uma discussão, professor, que a gente enfrenta nesse planejamento previdenciário, mas que não está sedimentado na administração pública. O que o professor disse aqui, para facilitar para todos vocês? Quem não migra paga imposto de renda sobre a renda toda, sobre a aposentadoria toda. Então fica lá 27.000% de imposto de renda sobre a aposentadoria. E quem migra, a priori, pagaria o imposto de renda sobre o valor da aposentadoria reduzidinho ali. A discussão incide imposto de renda sobre o benefício especial? Para mim, Leandro, não. Por quê? Porque ele tem natureza indenizatória, ele não tem natureza remuneratória. Mas para a administração pública incide, a priori sim. Então, por mais que a gente até possa ter uma pequena diferença, uma diferença percentual, enfim, a priori tem ocorrido a incidência de imposto de renda sobre o benefício especial. E sobre a parte do FUNPRES, não paga imposto de renda?
Não. O valor que você contribui, ele é dedutível do imposto de renda. Então é como se fosse a escola do filho. Você pagou lá R$3.000 por ano, aí você consegue abater isso do imposto de renda. Não, eu digo depois, quando a gente for receber. Sim, aí sim, porque é renda. Mas essa dedução tem limite, como escola de criança. Não tem limite. Então, saúde. Acho que é 12%. 12%. É, eu acho que é 12%. Não, 12%. BGBL são 12%. Isso, é isso mesmo. Eu estou na categoria de 100 vezes. Eu acho que quem está nessa categoria é quem está, como diz um amigo meu, com o pé na cobra e outro em cima do sabonete ali, tentando se equilibrar, né? Porque, no meu caso, por exemplo, eu tenho 16 anos de UNB, já sou associado há 3. Então eu vou trabalhar mais no mínimo 20 anos. Pelo que eu entendi até agora, é um caso que a migração pode ser interessante. Né? Professor, vai depender do cálculo do benefício especial. Depende do benefício especial. Depende do benefício especial. Tá? Por quê? Porque o senhor é associado? 3. Eu vou para titular daqui 1 ano e meio, 2 anos e meio. Pois é, então o senhor está muito perto do topo da carreira e vai ficar muito tempo no topo da carreira. Né? O que isso traz de implicação? A migração. A sua contribuição previdenciária vai ficar muito reduzida. Né? O senhor vai ter um benefício especial muito elevado? Não. Por quê? Porque o senhor tem 16 anos de trabalho. Né? Então, o valor que o senhor contribuiu na sua carreira acima do teto do INSS vai ficar ali mais ou menos. Né? Agora, se o senhor vira para mim e fala, Leandro, eu sou o cara do mercado financeiro, aí pode ser interessante. Tá? É o perfil do professor, dos professores, sobretudo da UNB, muito dificilmente. Eu não conheço ninguém que seja expert. Eu tenho lá no meu departamento que ele entrou, não quis entrar na empresa, né? E ele investe. Mas, poxa, o cara ele passa dia e noite olhando para o tela de computador. Eu não quero essa vida. Pois é. Então, é uma... Eu prefiro pela poupança. E olha que sou filho de economia. Mas eu quero tomar a decisão, né? Porque assim, qual é o medo que eu acho que muitos colegas estão na hora que você perguntou, nesse nível do semideus aí? É que vem uma outra reforma depois e achate a gente mais ainda, e vai vir outra reforma. Aí eu vou falar aqui da regra de hoje, né? Porque até então eu estou falando da regra lá de 2003, como é que fica, então eu vou falar da regra de hoje, justamente para que vocês compreendam em qual sistemática vocês estão e o que pode piorar. Tá? Mas antes disso, a senhora quer fazer uma pergunta? Até uma situação muito parecida, da colega também, se Deus quiser, sou titular daqui a 2 anos e meio, fiz a simulação, meu benefício especial achei super baixo, R$6.700, né? E provavelmente não aposento pelo teto, porque tem que trabalhar quanto tempo? Vida inteira? 30, lá, 60 anos? É isso que eu vou falar agora. Mas aí, complementando a pergunta dele, eu queria saber assim, Ciro, começo agora, digamos que eu trabalhe aí mais 15 anos, e comece agora a contribuir para a FUNPRESP, sei lá quanto, não sei quanto é que seria exatamente esse valor, mas aí talvez valesse a pena lá na frente? É porque são duas coisas diferentes, professora. A senhora pode migrar e não contribuir para o FUNPRESP. Não, eu estou falando das duas coisas, do migrar e aderir. Digamos que aquela diferença que não vai ser descontada, eu deveria para a FUNPRESP. Tá, vamos lá então. Eu vou falar então da regra de hoje. Tá? Por quê? Porque a gente teve uma alteração em 2019, a emenda constitucional número 103, e ela trouxe alterações significativas para quem já era servidor público. Tá? Para quem já era aposentado também, mas sobretudo para quem já era servidor público. Essa alteração incluiu ou inovou, primeiro ela revogou todas as regras anteriores, exceto para quem já tinha direito adquirido, e ela trouxe 2 regras de transição. Quais são essas regras de transição? A primeira regra é a regra do artigo 4º. E a regra do artigo 4º diz: poderá se aposentar o servidor e a servidora que completar, no caso das mulheres, 57 anos de idade, 30 anos de contribuição, 20 anos de serviço
público, 5 anos no cargo e atingir o somatório. Vamos lá. Então, 30, 57, 20 de serviço público, 5 no cargo e somatório. O que é o somatório? O somatório é, somando a idade e o tempo de contribuição, essa servidora deve atingir uma numeração mínima. Essa numeração mínima é, em 2022, 89 pontos. Então, a sua idade e o seu tempo de contribuição, se você tiver reunido os requisitos em 2022, além de todos os requisitos, você tem que atingir o somatório 89. Qual que é o problema? Esse somatório é progressivo. Então, em 2023 ele é 90, em 2024 ele é 91, até atingir o numeral 100 para mulheres. Como assim? Vamos lá. Vou pegar o caso da senhora. Aí a senhora vai ter que contar a sua idade. 47. Quanto tempo de contribuição a senhora tem? Vamos lá. Efeito total? Acho que 10. Tá. Então a senhora pode se aposentar? Não, porque a senhora não atingiu os 30 anos de contribuição e tem a idade mínima de 57. Tá? Então, quando que a senhora vai atingir os 30 anos de contribuição? Daqui a 20 anos, certo? Aí a senhora vai ter 67 anos de idade. Se eu somar a sua idade e o seu tempo de contribuição, a senhora vai ter atingido o numeral 97, certo? Mas até lá vai estar subindo. Mas para no 100. Para no 100. Se naquela data, daqui a 20 anos, o somatório exigido for 97, a senhora pode se aposentar. E se não for, tem que trabalhar até atingir o numeral exato. Eu acho que eu conformei que eu vou trabalhar até os 75. Não necessariamente. Você falou que esse ano está quanto? 89 em 2022. Mas tem que ter todos os outros, né? Tudo junto ao mesmo tempo. 5 anos no carro aqui dentro, por exemplo, associado 3. Não, professor do magistério superior é o carro. Daqui a 5 anos vai ser quanto essa população? 89, 90, 91, 92, 94. Eu sou de humanas, gente, me ajuda. 94. Olha que 11 anos. 11 anos, 33. As mulheres. Parece aquela povo, né? Calma aí. De cada vez. Então, 89, para chegar em 100? Isso. 2033, gente. 2033. Isso. 87 mulheres, 93 homens. 89 mulher, homem. Então deve ser 94. Não, 80. Deixa eu só subir o slide, peraí. Que muda os outros números. 99 homem. É 10 pontos de diferença. Mas aí vai para baixo 100, né? Aí no caso dos homens, 105 pontos. Repete quais são esses os critérios aí que você falou? 57 de idade, isso é a regra do artigo 4º, tá? 57 de idade, 30 de contribuição, 20 de serviço público, 5 no cargo e o somatório, hoje, 89. 20 de serviço desse somatório? Isso. Tem que ser da União Federal. Não, 20 de serviço público é óbvio. Tá? Essa é a regra do artigo 4º, mas a gente tem uma outra regra, pois não? Esses 20 de serviço público precisa ser cargo efetivo ou pode ser, por exemplo, professor substituto? Pode ser professor substituto. Pode. Isso, mas isso atinge a média. Tá? Posso passar para a próxima regra? Vamos ver se a gente acha uma regra que consiga me aposentar aí. Não, eu só queria avisar que essa é a melhor, tá? Só uma coisinha, não houve nessa reforma de 2019 uma alteração nisso que você falou em relação a 2003, 80% maior? Vou chegar lá. Ah, tá. Vou chegar lá. É um outro aspecto, né? Aí é o valor do benefício, ainda vou chegar lá. Tá? Então, a regra de elegibilidade à aposentadoria do artigo 4º é essa. Para a mulher, 57, 30 de contribuição, 20 de serviço público, 5 no cargo somatório. E para o homem, 35 de contribuição, 62 de idade, 20 de serviço público, 5 no cargo somatório, 99. Ok? Regra do artigo 4º. A outra regra
é a regra do artigo 20. A regra do artigo 20, ela traz como requisitos ter 30 anos de contribuição para a mulher, 57 anos de idade, 20 de serviço público, 5 anos no cargo e o pedágio. O que é esse pedágio? É uma necessidade de maior contribuição com base no tempo que lá em 2019 faltava para você atingir os 30 anos. Então vamos imaginar o seguinte: lá em 2019 a professora tinha 28 anos de contribuição, faltavam 2 anos para ela atingir os 30 anos e depois cumprir os demais requisitos antes da reforma. Então ela estava muito perto de conseguir se aposentar. A regra do artigo 20 vai ser aplicada sobretudo para essa pessoa que estava quase se aposentando lá em 2019. Só que para que essa pessoa não se aposente de imediato, criou-se a regra do pedágio, dizendo o seguinte: falou, ó, o tempo mínimo exigido é 30 anos, você tem 28. Você não vai conseguir se aposentar quando completar os 30 anos. Por quê? Porque você tem que pagar o pedágio. O pedágio é 100% sobre esse tempo que falta. Então, se você tem 28 anos, faltam 2. Qual que é o seu pedágio? Mais 2. Então, você tem que trabalhar 4 anos. Aí você vai conseguir se aposentar com 32 anos, nesse caso do pedágio. Independente da idade? Não. Cumprindo todos os requisitos, sempre. Tá? Para o homem, a regra do pedágio é 35 de contribuição, 60 de idade, não 62, 20 de serviço público, 5 no cargo e também o pedágio sobre o tempo que faltava lá em 2019. Mas esse artigo 20, ele só se aplica quem estava prestes a se aposentar? Não é que ele só se aplica, é que o pedágio acaba impondo isso. Imagina, no caso da professora, ela tem 10 anos hoje, em 2019 ela tinha 7. Imagina ela pagar um pedágio de 100% sobre o tempo que falta. É impossível, nunca vai conseguir se aposentar. Então, Então, isso. essa é a minha pergunta, a minha próxima pergunta. Como é que fica para quem... Aí vai para a regra do artigo 4, que é a regra do somatório. Ah, tá, entendi. Então, São várias opções, né? São várias possibilidades. Isso, e aí cada um vai ver qual que é a regra que melhor se adequa ao seu caso. E essa regra aí tanto faz migrando sem migrar? Exatamente, aí a gente vai entrar agora no valor das aposentadorias. Então, o pedágio ele só incide sobre aqueles que faltavam 2 anos em 2019. Não é isso. Ele pode ser vantajoso se aposentar pela regra do artigo 20, se a pessoa lá em 2019 estava muito próximo de completar os 30 ou os 35 anos. Porque pode acontecer, professor, daquela pessoa lá em 2019 ter todos os requisitos, mas ainda não ter o tempo de contribuição. Ou conseguir se aposentar com a regra do pedágio antes de completar a idade que foi exigida. Então, é uma análise de fato individualizada, tá? Mas a regra ela é majoritariamente vantajosa para quem estava perto de completar os 30 ou 35 anos em 2019. Tá? Para a grande maioria das pessoas, a regra do somatório vai ser a mais adequada. Esse artigo 4 vai ficar todo mundo falando de ser professor, não ser professor, não tem a menor diferença? Não tem a menor diferença. A única diferença que a gente tem para professor é PTT. Que a gente vai dividir 5 anos. O pessoal do IFB, do Instituto Federal de Brasília, sabe? Os Cefet, os institutos federais. Porque eles são professores do ensino básico, técnico, tecnológico. Vocês são professores do magistério superior. Isso só vale para não superior. Esses 5 anos. Já valeu, né? Antigamente valeu. Antes de 1998, todo mundo se aposentava com menos 5 anos do que em comparação aos servidores não docentes. Ok? Qual que é o valor dessas aposentadorias, seja a regra do artigo 20 ou a regra do artigo 4? O valor da aposentadoria vai ser a média aritmética de todas as contribuições e não mais das 80% maiores. Uma das alterações trazidas pela reforma de 2019 foi justamente diminuir essa incidência da média, porque se eu levo em consideração todas as minhas contribuições, eu vou ter uma média reduzida. Né? Com um detalhe importante:
sobre esse valor médio, eu vou aplicar uma alíquota. Essa alíquota, ela só será neutra, ela só não vai influenciar a minha vida se eu tiver 40 anos de contribuição. Se a mulher se aposentar com 30 anos de contribuição, o valor da alíquota dela será de 80% da média. Se o homem se aposentar com 35 anos de contribuição, o valor da alíquota dele vai ser de 90% da média. Então, ele só vai ter, vocês só terão alíquotas neutras de 100% ou de 1%, se vocês tiverem 40 anos de contribuição. Se você migra, você tem que lembrar que, além disso, ainda tem o abate teto em relação ao INSS. Então, se eu não trabalhar... Se eu não trabalhar 40 anos, eu vou receber 80% do teto, é isso? É isso. 80% da sua média contributiva, não é do teto. Ah, por quê? Porque o teto ele sofre um reajuste diferente em relação aos anos. Então ele vai pegar o teto de todos os anos, vai fazer um valor médio, vai falar, o valor médio do teto de todos os anos é, sei lá, R$10.000. Aí você vai receber um percentual sobre essa média. Então nem que eu me aposentar com 75, eu não dou conta de chegar nesse nível. Dificilmente você vai chegar no teto, sim. A ideia é essa mesmo. Tá? Não a minha ideia, a ideia do governo. Você falou também que, posso falar? Pode falar. Que antes de 1990, as contribuições anteriores não são contabilizadas. Antes de 1994, tudo aquilo que foi pago em outras moedas que não o plano real, elas não são consideradas em termos financeiros. Você leva o tempo, obviamente. Eu comecei em 88. Então, de 88 até 1994, o que a senhora pagou não entra no cálculo da média. Mas com o tempo de Com o tempo, é. E uma outra dúvida, você falou que aqueles 80% dos maiores rendimentos foi modificado com essa lei? Isso, foi modificado em 2019, então a gente não tem mais a média das 80% maiores. Agora é a média de todas as contribuições vezes a alíquota. Mas a licitação vale Sim, todo mundo. Exceto quem tem paridade e integralidade, aí é outro cálculo. Quem tem qualidade, integralidade é quem foi contratado antes de 31 de dezembro de 2003. Pensando na hipótese da migração, qual é o requisito para receber o teto do INSS? 40 anos de contribuição? O requisito a gente não tem, professora. Assim, é um resultado, é um valor matemático. Né? Vamos imaginar o seguinte, o teto hoje é R$ 7.067. O teto no ano que vem, vamos imaginar que seja 9.000. A senhora vai receber o teto de 2033? Não. Por quê? Porque o valor da sua contribuição no ano de 2019 vai ser diferente do valor da sua contribuição do ano de 2033. É claro, tem incidência de correção monetária, há uma tentativa de aproximação desses valores, mas a senhora dificilmente vai cravar exatamente o teto lá de 2033. Por quê? Porque é matemático. Peraí, não entendi. Mas aí vai o teto no momento que você aposenta? Não, não se aplica o teto. É cálculo de contribuição. É o valor médio das suas contribuições. Então, por exemplo, vamos pegar aqui... Mas ela falou se migrar, né? Vamos pegar um caso de uma pessoa que já faz parte do teto. Qual que é o seu nome, professora? Eu? Não, a da frente da senhora, tá de máscara. Michele. Professora Michele, ela entrou a partir de 2013, tá? Então, hoje, a contribuição da Previdência Pública dela é limitada ao teto do INSS. Então, ela paga aproximadamente 11% sobre R$ 7.067. Tá? Então, durante o ano de 2022, ela pagou 11% sobre R$ 7.067 todos os meses. Ano que vem, o teto não vai ser R$ 7.067, vai ser, sei lá, R$ 8.500. Ela vai pagar 11% sobre R$ 8.500. Quando ela for se aposentar, lá em 2050, o teto vai ser, sei lá, R$15.000. Então, eu vou pagar de aposentadoria o teto de 2050? Não, eu vou calcular o valor médio de todos os tetos, de todas as contribuições durante o histórico laboral dela. E vai aplicar a alíquota. E vai aplicar a alíquota. Então,
que será limitado ao teto do INSS. Então, assim, para a pessoa atingir o teto, é trabalho, é difícil. E aí, no próximo ano, ela já não estará no teto. Entendeu? Então, é sempre cálculo médio. O tempo de contribuição ajuda a chegar mais perto do teto ou não? Ajuda, porque a sua alíquota fica maior. Né? Se você trabalha 40 anos, a sua alíquota é zero, né? É 100%. Então você vai receber exatamente o valor da sua média. Se a sua média ficou, vamos imaginar que fosse hoje, ficou ali em R$6.900, está bem pertinho do teto. Dificilmente você vai atingir o teto, mas vai estar bem pertinho. Só que ano que vem o teto mudou. A sua aposentadoria acompanha o teto? Não. A sua aposentadoria tem o reajuste da inflação e o teto tem o reajuste da política de governo. Então, aquela questão de piso, como é que fica? Que a categoria tal não pode ganhar menos do que o piso? Aí é o valor mínimo. Como se fosse, você não pode receber menos do que o salário mínimo. Então, o nosso piso é o salário mínimo. Na verdade, o piso é o piso do início da carreira, né? Se a gente for considerar o piso da tabela salarial, que aí vai considerar o inicinho da carreira de vocês, aí junto lá. É porque ninguém vai ser aposentador. Exatamente. Mas o cálculo da pensão por morte, por exemplo, a gente pode ter uma pensão por morte menor do que o salário mínimo. Sem problema. Esses 40 anos é no serviço público ou é 40 anos total? Total. Isso para efeito do cálculo da alíquota. Cálculo da alíquota. Isso. Tá? Só para explicar, né, para vocês não ficarem só imaginando. Como é que é feito o cálculo da alíquota? Eu vou aplicar 60% sobre 20 anos. Cada ano que você tiver além dos 20, você acrescenta 2%. Então, 60% sobre 20 anos, mas eu tenho 30 anos de contribuição. Então, sobre os meus 20 anos, 60%. 2% para cada ano além dos 20. 2 vezes 10, 20. Então, 60% mais 20%, 80%. Então, para homem com 35 anos é 90%. Isso, exatamente. E para ambos, quem quiser atingir a alíquota neutra, 40 anos. A gente tem recebido coisas do Fundo em relação a isso, talvez tenha sido comentado no começo, não possa ter chegado no outro, mas assim, que se aderir até dia 30 de novembro, haveria uma situação melhor. O que é essa coisa de 30 de novembro? 30 de novembro é o prazo máximo existente hoje para que vocês, se quiserem, migrem, saiam da situação atual e passem a essa nova realidade limitada ao teto do INSS, mais benefício especial. Então foi oportunizar. Essa migração ela não acontece a qualquer momento. O governo falou, olha, eu vou abrir uma janela de migração, essa janela vai valer até o dia 30 de novembro, quem quiser migrar, vai poder migrar. O cálculo do benefício especial dessa janela é um cálculo bom. Pode ser que no futuro a gente tenha cálculos menos bons, ou tenha cálculos inexistentes, vai depender do que o governo desejar. Para servidores estaduais, por exemplo, a gente tem estados em que não há benefício especial. E ok, é obrigado a ter benefício especial? Não, tem previsão constitucional. Por isso que eu fico temerário quando a gente fala de benefício especial. Por quê? Porque ele pode deixar de existir? Pode. Certo, perfeito. Gente, obrigado. Leandro, boa tarde. Eu sou Eliane, sou presidente da ADU. Acho que seria importante relembrar para quem chegou depois que a gente vai disponibilizar essa explicação que o professor perguntou aqui. O Leandro fez, né, olhando cada grupo, né? Quem entrou até 2003, quem entrou de 2003 até 2013 e quem entrou depois, né? Então, inclusive, separou aqui em 3 grupos. Os deuses do Olimpo, os semideuses e as pessoas normais. Eu estou vendo as pessoas normais aí e bem na frente. E acho que é bom depois a gente vai disponibilizar no YouTube para quem precisar, né, por esses próximos dias, consultar a explicação do Leandro e, nos casos de dúvida, ainda marcar, né, Leandro? Isso, exatamente. Marcar uma conversa personalizada para tirar as últimas dúvidas aí desse processo da migração, que acho que é bem importante. Né? A gente, então, ela está gravando, né, essa sessão, a gente vai disponibilizar no YouTube.
Eu optei por não fazer nenhuma apresentação em slide, porque isso acaba tomando muita atenção de vocês para o que está escrito e a gente não consegue entender a lógica do sistema. Mas nessa mesma, no próprio canal do YouTube, eu posso disponibilizar depois o meu texto base de apresentação para que vocês entendam toda a estrutura do sistema previdenciário. Isso ajuda eventualmente. Independentemente disso, é claro que a gente vai ter plantão da DUMB, no caso do escritório Mauro Menezes, às segundas-feiras de 10 a meio-dia e às quintas-feiras de 16 às 18, e no caso do escritório Rodrigues Pinheiro, terça e quarta. Que hora? Terça e quarta, de 11 às 13. Então, até lá, vocês podem nos consultar sempre que quiser tiver essas dúvidas. Mais uma questão, eu me lembro que no vídeo de vocês, recente, coisa de um mês, talvez, no final, foi colocado alguma coisa como tem ainda situações que ainda serão decididas, não sei se é casos especiais ou não é isso, alguma coisa que no Congresso iria legislar? Eu acho que, será que, professor, não foi quando a gente estava fazendo o seminário da carreira docente, a gente fala sobre aquele de previdência, aposentadoria especial? A gente tem, professor, algumas... A gente tem, aqui a gente falando das regras gerais, né, que se aplicam à maioria das pessoas, dos servidores, dos professores da UNB e dos técnicos também. É claro que a gente tem algumas situações que são excepcionais. Por exemplo, quem trabalhou exposto a condições insalubres, né, a pessoa trabalha no laboratório de combustão, ela tem uma aposentadoria, ela pode ter uma aposentadoria diferente, tá? Mas aqui, como a gente está às vésperas do encerramento do prazo, né, de opção pela migração, a ideia foi justamente permitir fazer esse grande plantão aqui, para que todo mundo compreendesse melhor as regras e falasse, olha, vale a pena ou não. Como orientação básica, o que a gente deve pensar? Estrutura familiar. Né? A previdência, ela sempre está atrelada à proteção individualizada de cada um de vocês e à proteção da família de cada um de vocês. Então, por exemplo, se você tem 35 anos de idade, sem filhos, solteiro, não quer casar, não quer ser servidor público a vida toda, cara, para você pode ser maravilhoso migrar, porque você vai ter muito mais dinheiro agora e vai conseguir investir esse dinheiro onde você quiser. Né? Você fala, não, eu sou da área de tecnologia, quero trabalhar no Google. Vai fazer o quê pagando 3 mil reais de contribuição previdenciária, se isso nem vai te privilegiar quando você mudar de sistema? Agora, se você tem 45 anos de idade, 2 filhos pequenos, um casamento meio balançado, vale a pena migrar mesmo? Né? Recebe um pé na bunda, e aí? Ou então fala, não, meu marido, minha esposa é servidora do Senado e a gente vai ficar junto até o último dia. Ok, pode ser interessante não migrar, ou um migra, o outro não. Então essas análises são análises que devem ser feitas de uma maneira particularizada. Né? A grosso modo, o que vocês têm dentro dessa possibilidade de migração é ter mais dinheiro no momento presente e serem responsáveis diretos pela aposentadoria do futuro. Quem não migrar, quem tem paridade, quem tem integralidade, quem está numa situação mais benéfica e não está tão preocupado assim em ter mais dinheiro agora, para que vai migrar? Para ficar pensando se algum dia vão entrar numa ação de inconstitucionalidade sobre benefício especial. Não tem muito sentido. Então, é menos provável para aquelas pessoas que têm paridade e integralidade migrarem. Mas eu tenho um caso dentro do escritório de uma pessoa que migrou e foi bem sucedida. Por quê? Porque ela tem uma alta remuneração a vida toda, para ela, financeiramente, valeu a pena. É o caso. Não é o caso da grande maioria dos docentes. Tá? A não ser, por exemplo, o caso... Qual é o nome do senhor, professor? Álvaro. Professor Álvaro. Ele já é professor associado, daqui a 2 anos e meio vai virar titular. Poxa, ele vai passar muito tempo como titular. A depender do caso individualizado dele, se matematicamente falando valer a pena, ou seja, se o cálculo da aposentadoria simulada de hoje trouxer um cálculo de benefício especial mais aposentadoria muito próximo, pode ser que vale a pena. Entendeu? Ainda assim é pouco provável. Ainda assim é pouco provável. É pouco provável para essa categoria. Eu acho que o grande problema, não é problema, né? A nossa
situação especial é que com os estudos que a gente precisa fazer antes de ser efetivado como professor, quer dizer, com doutorado, por exemplo, quando a gente começa a ter um salário muito bom em relação ao salário do INSS, né, o teto do INSS. Se a gente entra como graduado, como professor, realmente o salário é pior do que o do porteiro da esquina. Mas se a gente está falando realmente de um salário bom para entrar com doutorado, a gente passou muito tempo estudando. Gente, eu entrei na UNB com 37 anos. Eu entrei com 42. Então, quando a gente entra no serviço público nessa idade, eu fiz as contas aqui para eu ter a alíquota zero, eu tenho que trabalhar com 78 anos. A UNB me bota para fora antes, né? Exatamente. Então, não vou ter alíquota zero nunca. E aí a gente pega, por exemplo, o caso, professora, de quem começou lá na carreira inicial mesmo, ou de quem veio do INSS. Né? Tem muito caso aqui, por exemplo, de professores da Faculdade de Educação que vieram da Secretaria de Educação. Essas pessoas tiveram uma remuneração muito próxima ao teto do INSS durante boa parte das suas vidas. Para essa pessoa vale a pena migrar? Não vale a pena. Ou tem pessoas que já recebem abono de permanência desde 2017. Para essa pessoa vale a pena migrar? Dificilmente. Olha, uma coisa que pode ser levada em consideração também, os colegas pensarem, é que quando você aposenta, tendo feito a migração, você vai contribuir com a previdência um valor bem menor do que você contribuiria se você... Para quem migra, professor, como essa pessoa vai ter uma aposentadoria limitada no máximo ao teto, quando ela se aposenta, ela não contribui, porque ela tem isenção. Então, e esse valor para quem aposenta integral vai ser mais R$3.000. Quem aposenta como titular paga R$3.500 por mês. Então, o benefício especial não paga contribuição, porque não é renda. Ele não paga contribuição, mas imposto de renda é outra história. Não, tá. E o do Funpresp também, que você não chega a pagar contribuição, isso aí porque também não é renda. Isso. Não, contribuição previdenciária você não vai pagar no momento do recebimento. Então, às vezes vale a pena, porque você não vai pagar o INSS tão alto. Exato. Com 70 e poucos anos, você pode pegar isso para uma produção. Exatamente. Né? Porque vai estar nesse valor. Agora, por exemplo, se o senhor já tivesse as vésperas da aposentadoria, né, sendo professor associado 3, associado 4, até mesmo professor titular, mas em pouquíssimo tempo, o benefício especial seria um benefício reduzido. Né? Então, eventualmente não valeria tanto a pena assim. Ué, que vocês estão me olhando com uma cara de pavor. Não acho verdadeiro. A situação é muito ruim de professor, feia a coisa. Não, e quando eu penso tanto que a gente estudou para ter direito de fazer um concurso, assim, desse ponto de vista, do ponto de vista unicamente de tempo dedicado ao estudo, tá? Estou falando de outra coisa mais. Eu acho assim que a gente, de certa forma, contribui para a sociedade brasileira nesse ponto. A gente estudou muito, não foi só pelo Se fosse só antes, professor, estava ótimo, mas é a progressão. Quanto que vocês têm que produzir, quanto vocês têm que publicar artigos. A gente, a carreira de servidor público tem maior acompanhamento. Os meus colegas, eu estudo direito, os meus colegas que são juízes, promotores, eles têm que ter cota de processos, coisa e tal, mas não tem esse acompanhamento, não tem essa necessidade de formação continuada que a gente tem, não tem essa necessidade de provar a todo ano que a gente publica tantos artigos, atualizar, não sei o que, para poder estar na pós-graduação e ter alguma bolsa de vez em quando. A maioria das grandes carreiras chega no topo da carreira com 15 anos de trabalho. Já é perto do automatizado. Automática aqui por tempo. Sou rico, trabalho. Jogadores, promotores, juízes, essa galera toda ganha muito próximo. Por isso que ela vai ligar. Eu não tenho a confiança do Álvaro de você titular, porque eu não produzo, eu não publico tanto. Eu produzo extensão, que eu acho que é muito importante. Mas isso aí não vai me levar de fora. Exato, a valorização da extensão. Você já viu a tabelinha? Eu vou te mandar. Não, você não viu a seleção, concurso, a banca que tem lá no meu departamento? Isso é uma coisa, desculpa, isso é uma coisa que interessa a nós, tá? Como falando. A gente fez uma cartilha sobre progressão funcional. Ela está disponível aí, inclusive vamos pegar aqui agora para poder distribuir para vocês, justamente para poder tirar essa aula de que nós mesmos vamos nos crucificar
no nosso sistema de progressão. Né? Porque a gente tem isso em várias unidades da universidade, e vários docentes, né? Tem essa mentalidade, sobretudo com a carreira quando chega associado titular. Né? Como se fosse um mérito específico e extraordinário. Não, faz parte da carreira e a gente consegue pontuar sim o que a gente faz. Ensino, pesquisa, extensão e gestão administrativa. Fazendo isso, a gente tem a pontuação. O colega já está fazendo a pontuação. Eu vou progredir para titular agora. Né? Assim, não sou nenhuma última Coca-Cola do deserto, porque sou um professor normal como todo mundo e tenho uma produção ao longo da minha carreira todinha. Eu já tenho 28 anos de vida, então isso me dá tempo e posição suficiente para poder dizer, e como todos nós poderemos fazer. Alguns com perfil mais extensionista, outro com perfil mais auleiro, outro com perfil mais de gestão, e outro com perfil mais pesquisador igualizado, que é muito importante na pós-graduação. É importante que a gente perceba isso, e a pontuação ela possibilita isso. Eu concordo, eu sou também, viu, cara? Eu sou igual Beija-Flor, eu beijei os 4 aí que você falou um pouquinho. Eu já tenho 7,5 pontos. Então estou só esperando chegar tempo para eu progredir. Mas eu já tenho, eu também não sou mais. Não é difícil chegar à pontuação desde que você tenha produção, tenha trabalhado ao longo da carreira. Mudou essa coisa, porque infelizmente a gente já tem essa mentalidade em algumas unidades e por parte de alguns professores que são mais antigos. Mas a gente tem que mudar isso, né? Mudar essa cultura para que todos nós cheguemos ao final da carreira no topo da carreira, porque todos nós trabalhamos e produzimos. Né? A gente tem uma luta aqui na turma, inclusive, para fazer a progressão semiautomática, que a gente tem os dados todos dentro da universidade. A gente tem a informação, agora com o CIGAR, então, né, todas as informações da nossa produtividade estão lá dentro. Né? E que isso seja automático de 2 em 2 anos. Que a gente possa ter isso. A gente está conversando junto com a Advocacia da União para tentar fazer uma possibilidade, e já existe isso em algumas universidades, né, para que a gente consiga fazer isso dentro da Universidade do Brasil. Obrigada. Bom, pessoal, acho que de regras, né, principais de todo esse panorama previdenciário seria isso. Se vocês quiserem, né, tirar dúvidas individualizadas, analisar caso a caso, eu fico à disposição aqui para ajudar nessa decisão. Lembrando que se quer começar agora, quer vir no plantão, fique à vontade. Eu não estarei no plantão de segunda-feira, porque eu vou ter essa mesma palestra com outro grupo de servidores, mas na quinta-feira da próxima semana eu estarei aqui. E quem quiser marcar antes disso, a gente pode conversar virtualmente, agendar um novo atendimento. Tá? Fiquem à vontade para me procurar. Esses plantões você tem que agendar para vir ou só? Agenda pelo Sindicalize. Tá? O pessoal da secretaria pode passar direitinho, pessoal. Posso agendar? Claro. E na quinta que horas? Você não quer fazer meu caso aqui? Estudo de casa. Pessoal, só não se devolver para o Léo para responder se ele vai fazer um estudo de caso aqui agora. A gente reestruturou o site da ADUB e existe uma páginazinha para quem todo mundo aqui é associado, filiado do sindicato. No site tem um espaço Thiago. Você entrando lá, vai ter um login e uma senha, que é o número do CPF com a senha, o número do... Qual é o número que tem lá? Vou lembrar daqui a pouco. Vocês vão saber lá. São números do nosso registro. Do CIAR, exatamente. Então, o CPF e a senha é o número do CIAR. Você entrando lá, tem uma agenda de marcações de agendamento. Vocês não precisam vir aqui, não precisam ligar, entra no espaço, agenda os horários lá, vai ter os horários que está disponível, tanto o Rodrigues Pinheiro quanto o escritório do Mauro Menezes, e vocês podem agendar diretamente lá nos horários que estão disponíveis. Inclusive aparecem lá os horários que já estão disponíveis, que já estão ocupados. E a gente tem tentado fazer com que os associados marquem para mim, porque assim, às vezes é uma forma também de você escolher o melhor horário para você, o horário que está disponível. Então, se vocês tiverem a oportunidade, entrem no site, né, vocês vão ver lá no espaço do associado. Inclusive, lá
vocês terão pelo espaço do associado, entrando com acesso a todo o material do sindicato, atas de reuniões, demonstrativos financeiros, todas as informações relativas que diz respeito à vida do sindicato, para os associados estar lá. Então, recomendo que vocês entrem lá um pouquinho, mexam um pouquinho no site e nos dê um retorno sobre outras informações que deverão estar lá. A gente tem produzido também material divulgado nas redes, então assim, se vocês precisarem de algum material, mande um e-mail para a gente sempre encaminha para a nossa assessoria jurídica e eles fazem os pareceres, as orientações, porque a ideia é a gente também subsidiando mesmo os nossos filiados com essas informações, essas diversas mudanças que estão aí, de muitas dúvidas que ficam, não só no processo do FUNPRESP, mas também na aposentadoria, no debate da migração do regime geral para a INSS, tem muitas dúvidas também. Então, acho que tem um conjunto de informações que a gente vai orientando a partir do nosso site e das nossas linhas. Então, convido vocês aí a visitar e a entrar por esse espaço aí. Professor, Vossa Senhora me permite, acho que a gente pode encerrar a gravação